3, 2, 1. Muito boa tarde, você que está aí de casa nos ouvindo. É um prazer enorme falar com vocês. Eu espero que esse bate-papo possa fazer você crescer tanto emocionalmente quanto espiritualmente. Eu estou aqui hoje com a minha amiga Aline, que também é terapeuta, e vamos estar falando sobre identidade. Eu sou o Luiz Thor, eu sou treinador do Método Bússola e eu te convido a estar conosco nessa jornada. Prazer a todos, me chamo Aline Gianni, sou terapeuta, mentora, terapeuta sistêmica, né? É um prazer estar aqui. E a gente vai estar falando de um tema que é muito importante sobre identidade. Quem nós somos de verdade? Além das máscaras sociais que nós colocamos. Então, hoje a gente vai trazer um conteúdo que vai trazer esclarecimento para a sua vida. É sempre bom a gente esclarecer que identidade vai além do seu RG, não é? É aquilo de é quem você é. É aquilo que só você sabe. A sua identidade é quem você é e você não mostra pra ninguém. Sim. Só que, como a Aline disse, a gente usa máscaras sociais para poder ser aceitável ao público. E hoje está na hora de quebrar essas máscaras e ser você mesmo, né? Você cumprir o seu propósito, o seu legado, ser você mesmo. Eu amo esse tema, né? Porque, assim, será que é possível a gente ser a gente mesmo? E as críticas? E os julgamentos? Como lidar com isso? A questão é, ser você mesmo vai afetar como a sua ecologia? Primeiro é entender quem você é agora. Quem você é agora. Porque a nossa identidade ela é formada dos 0 aos 7 anos. Sim. Então, tudo que a criança vê, ouve, sente, ela absorve. E ela absorve dos seus programadores, que são os seus pais. Sim. Então, pais substitutos, a vovó, titi. Então, a criança absorve tudo nessa primeira infância. Então, essa criança não tem filtro. Então, ela absorve tudo. Então, a nossa identidade é composta também por esses fatores da primeira infância. Então, na primeira infância, a gente sofre muito o que nós chamamos de feridas emocionais. A gente é muito ferido na primeira infância. Sim. Não porque nossos pais fizeram por maldade, mas eles apenas repetiram um ciclo que eles aprenderam com os pais dele. Então, quando o pai manda a criança calar a boca ou sair daqui, ele não fala por maldade, ele quer educar. Só que uma criança que não tem filtro para poder filtrar tudo que está acontecendo, Que é certo ou errado, ou aquilo ali vai me ferir ou não, não tem como, porque não tem como. consciência ainda, né, para entender, E aí processar. ela vai ser machucada e aquilo vai reverberar até a vida adulta. E aí, depois que isso acontece, se tornamos adultos machucados, né, feridos, né? E a gente trabalha isso também na psicanálise, né? Essa questão que Freud fala nesse processo, nesse desenvolvimento dessa criança. E ali, hoje, reflete o adulto que nós somos, né? E aí, como a gente resgatar a nossa essência, né? Mediante essa programação, que às vezes foi um ambiente ferido, um ambiente violento, que nos machuca, como a gente se encontrar? Quando eu comecei a fazer análise, né? E a minha antiga terapeuta falou uma palavra muito interessante, sabe? Um comentário que ela fez, que eu trago para a vida. Você, por muitos anos, ficou longe de você mesma. Como assim? E o que você acha disso? Eu acho que no caminho da vida a gente vai andando, em algum momento vai se separando. E aí você é um adulto funcional. E é importante ressaltar e lembrar você que está de casa, você não está quebrado. Você apenas aprendeu a viver assim. Será que a gente não tem defeito? Não está com Não, defeituoso, não? não estamos com defeito emocional. A gente não está quebrado. A gente apenas está vivendo de modo automático, sem consciência. Ontem eu estava assistindo um filme chamado Invencível. O nome do filme conta a história de uma criança que ele veio com a genética da mãe, que ele não, os ossos dele eram muito frágil. Qualquer coisinha ele quebrava. Qualquer coisinha, qualquer movimento. Desceu da escada, escorregou, caiu, quebrou. Ele se quebrou, acho que em, sei lá,
Mais de 50 vezes. É um fato real mesmo. Esse filme é. E eu achei muito interessante. E aí, no decorrer do filme, os pais descobrem que ele também é autista. Além disso tudo, era autista. E o pai, o filme todo, tentou consertar o filho. E não é assim, às vezes. A gente, como pai e como mãe, né? Porque nós somos, a gente às vezes não quer tentar consertar o filho como se o filho fosse uma máquina que está quebrada, defeituosa. Além disso, simplesmente a gente só entender como essa criança funciona, né? Eu falo como mãe atípica, né? A gente faz curso para ser médico, na faculdade. A gente faz curso para ser advogado. A gente faz curso para ser mecânico, para trabalhar no podcast, para estar aqui falando com vocês, faz curso também. Muitos. Mas para ser pai a gente não faz. Pois é, né? Aí a gente acha que ser pai é por instinto. E aí nossos pais são formados em Harvard, do Talibã, com técnicas extraordinárias de educação, e acontece isso. E aí a gente quer educar o filho de acordo com os nossos reflexos. Aí volta ao instinto. Quando você fala de instinto, eu lembro logo do homem primitivo, né? Porque, assim, se os nossos pais acaba criando por instinto, realmente, porque não existe um caderno, não existe uma bússola, né? Não existe um método de ser pai e mãe. E aí, quando você é criado por instinto, cara, a gente vê as piores coisas pra gente, sabe? Porque qual o nosso instinto? Nosso instinto é selvagem, às vezes é até agressivo, impulsivo, né? Descontrolado. Então, qual o ambiente que a gente está criando para essa criança, né? Eu acho que a primeira coisa, Robert Guilt fala no seu livro Crenças, sobre níveis neurológicos, ele fala que o ambiente, ele é parte fundamental da pessoa. Sim. Então, uma criança que cresce num ambiente onde o papai e a mamãe estão gritando, estão brigando, e quer crescer num ambiente onde tem violência, onde ele não tem voz, essa criança ela começa a ter feridas emocionais, que ferem na alma dela. E aí começa o processo. Porque como a mente não sabe como processar aquilo, começa a vir as máscaras. Sim. Então ela passa a ser tímida, ou agressiva, rebelde, porque de alguma forma ela precisa se proteger daquilo que ela sofreu. Sim. E toda a ferida emocional que vai na alma da gente são palavras que nos disseram. E a palavra tem um poder enorme. De matar ou de da vida. De matar e da vida. E essas palavras geram crenças. Sim. E essas crenças é o que moldam a gente, é o que faz a gente ter sucesso ou não, ser feliz ou ser triste. Só que essas crenças que hoje a gente tem foi moldada onde? Na primeira infância, por causa daquilo que a gente passou. Sim. Então, o primeiro passo para você saber quem você é, de verdade, é saber quem é você agora. Interessante. Não é resgatar o que se foi perdido? Mas para me resgatar, eu tenho que saber o que foi perdido. Eu preciso de uma bússola. Eu preciso saber aonde eu estou e para onde eu vou. É como... eu gosto de trabalhar muito, né? Eu tenho o meu método agora, que é o quê? Sendo especialista de ansiedade e procrastinação, eu penso o seguinte: onde eu estou nesse momento? O que eu vou fazer com esse momento? E qual é o próximo passo, né? Uhum. É como se eu me puxasse para cá. Opa, tô aqui agora. Qual é o próximo passo? Você acha que, baseado nisso, no aqui e no agora, eu posso encontrar minha essência que muito tempo ficou perdida? Vamos lá. Quando você vai no médico com algum problema, alguma dor, qual a primeira coisa que ele pede para você? Um check-up. Exatamente. Vai me tocar para ver qual é o local, né? Esse check-up, esse raio-x, vai apontar aonde está a doença, aonde está a dor, com precisão. Então, a gente precisa desse mapa primeiro. Sim. Para depois falar, esse auto-reconhecimento demora. Porque se a gente pudesse mudar por nós mesmos, nós já teríamos o quê? Mudado. Sim. Dentro da gente há um conflito interno. Sim. Esse conflito é gerado pela nossa identidade e pela identidade que foi moldada pelos outros para a gente. Então, Paulo fala uma coisa interessante. Aquilo que eu quero fazer, eu não faço. O bem que eu quero fazer, né? Eu não consigo, eu né? sempre falo na minha linguagem, né? Trazendo para o meu
para o público. Gente, eu quero malhar, mas eu não consigo. Eu quero acordar cedo, mas eu não consigo. Eu quero fazer de... Eu quero. Aí entra a procrastinação, né? É. Por que eu não consigo, né? E aí nós temos que ir lá atrás, na sua programação, Sim. entender como você foi programado, como você foi moldado a pensar, quais foram as crenças que colocaram em você. Por exemplo, uma criança, e eu passei por isso, saiu com a mamãe e fala assim, mamãe, compra para mim. E ela fala, na volta a gente compra, cria uma crença de escassez na criança. Ou não tenho dinheiro. Ou não tem o dinheiro, não é? E ela vai... Tá e ela, muito caro, né? você imagina só as crianças que vão criando. E a mamãe não fez por maldade. Ela estava com pressa para poder ir embora. Só que cada resposta que papai e mamãe falam pra gente reverbera Sim. para a vida toda. Sim. Então você imagina uma frase: dinheiro não dá em árvore. E aí, você acredita ainda? Não, dinheiro dá em árvore. Dá sim, né? Dá até no chão, dá até em cocô. Eu falo isso para as pessoas. Como assim dinheiro dá em árvore? Ué. Se você tá de frente com um pé de laranja, você colher essa laranja, Sim. ir pra feira e vender, você fez dinheiro, né? A crença, tem crenças que são crenças muito comuns a todos, que viram tipo crenças mundiais, assim, que todo mundo acredita. Coletivo, né? Coletiva. É o Jung que fala, né? Por exemplo, Consciência coletiva. Aline, quem dirige melhor, homem ou mulher? Eu vou falar que é mulher. Porque nós somos prudentes. Você aí de casa, quem dirige melhor, homem ou mulher? As mulheres porque elas são prudentes. Não, mas tem uma crença que fala o seguinte, mulher no volante, Perigo constante. essa é uma crença. Perigo porque nós somos poderosas. Aí a gente sai de um carro foda, né? Chique, eu com salto alto, um batom vermelho. Por isso que é um perigo, né? A Aline é terrível. O índice de acidente por mulheres no volante é menor do que para homens. Sim, porque elas E são o, cautelosas. e o seguro de mulher Mais caro, né? é mais barato do que de homem. É. Então a mulher, ela sofre menos acidente e o seguro é mais barato. Então, quem inventou essa pegadinha, né? Então, para você ver que a gente tem crenças coletivas que não são como a realidade. É. A voz de Deus. Como que é a voz do povo? É a voz de Deus. Considerando assim, foi o próprio povo ali gritando solte Barrabás. Então, essas crenças coletivas, elas nos permeiam. Sim. Então, eu falei de crenças coletivas. Tem um ambiente da criança. Quando essa criança sai desse ambiente e vai para o social e entra agora nessa bolha, né? Que é o coletivo. E tem muitas crenças sociais que a gente leva, mas tem outras... Porque as crenças, elas são divididas em 3 níveis. Capacidade, merecimento e identidade. E se você não entender qual é o nível de crença que você tem hoje, você não consegue entender quem é você. Por exemplo, a pessoa que fala, eu não sou capaz. Sim. Então, ela está tendo uma crença de incapacidade. Sim. Então, qual é a solução? Se capacitar. Eu não consigo. Ou também, se uma pessoa chega para mim na clínica dizendo que ela não é capaz, eu vou sempre ressaltar as qualidades que ela já tem. Sim, sim. Entendeu? Porque, assim, tem coisas que a gente nasce com dom, é lógico, e outros são talentos. Talentos são desenvolvidos. São ferramentas, né? Se você vê a crença de merecimento, de capacidade, a pessoa ela não acha que consegue. Quer ver um exemplo que eu gosto muito de falar? Na Bíblia fala, gosto muito de que é interessante isso, só dar essa janela, que quando eu comecei a fazer meus cursos de programação neurolinguística, psicanálise, eu questionei muito a religião, muito Deus. Mas em algum momento eu vi que a Bíblia, ela dava cobertura. Então, por exemplo, questão da capacidade. A Bíblia fala que Moisés teve um encontro com Deus. Sim. E Deus fala para Moisés ir até Faraó, falar com Faraó. Aí Moisés fala, eu não consigo. Sou gago, né? Sou gago, não consigo. Não sou eloquente. Deu um monte de desculpa. Sim. Deus sabia quem era Moisés, sabia qual era a identidade dele. Olha só como é que Deus foi terapeuta. Falou assim, Moisés, chama teu irmão Arão. Aí eu falo por você e você fala para Arão e Arão fala para Faraó.
Moisés segue o plano, fala com Arão, Arão fala com o faraó. Teve 3 encontros assim. Primeiro, Moisés fala para Arão, Arão faraó. No segundo encontro, os 2 falam. E no terceiro em diante, só quem fala é Moisés. Aí você vê o poder da crença, da capacidade de quem você anda. Até ele se sentir seguro. É. Então, foi acolhido ali, né? É o movimento da criança. Eu costumo dizer que por isso que eu me tornei terapeuta. Exatamente por isso. Porque me faltou muito acolhimento, apesar, assim, de eu ter uma família, né? Mas eu me senti muita falta de acolhimento na minha vida. Por causa da ausência dos meus pais, excesso de trabalho. E aí eu percebi um poder de um acolhimento, sabe? O acolhimento, ele é fantástico. É uma coisa assim, vem da alma. Não é qualquer pessoa que consegue acolher. Que é conseguir ver além. E aí o segundo nível de crença é de merecimento. A pessoa fala assim, eu não mereço ser feliz. Eu não posso mudar para uma casa melhor. Eu não posso. Por quê? A crença de merecimento, ela é muito mais profunda do que a de capacidade. Sim. Porque a de capacidade a gente muda, ou com treinamento, ou com ambiente, com o que a gente anda. Praticando. Repetição. Sim. E agora a de merecimento? É. Fica mais profundo. Sim. Não é? Merecimento, as pessoas... Tá tão profundo nela, essa ferida emocional, se ela começar a reconhecer, falar assim, será que eu repito isso de não mereço, não mereço? E a terceira, mais profunda, é da identidade, do eu sou. Eu não sou capaz. Eu não mereço. Quando a gente ensina as empresas e a líderes da feedback, a gente sempre fala, dê um feedback no comportamento, nunca na identidade. Porque eu falo assim, olha, Aline, você hoje se comportou muito mal. Sim. Dá para resolver. Agora, eu falo, Aline, você tem um péssimo comportamento. Eu vou na sua identidade, eu vou no seu eu. Vai na alma, né? Vai na alma. Vai no coração. Fonte da vida. Aí você vê líderes, gestores, estão aprendendo a dar feedback hoje. Sim. E os pais não fazem isso e fazem por instinto. Sim. Você é mal criado, você não sei o quê. E tem um pior, que é a pior crença que tem, que abala muito no merecimento, que é da comparação. Sim. Seu primo não é assim. Fulano não é assim. Poxa, porque você não é igual a Mariazinha, Joãozinho. Rapaz, isso aí mata a pessoa. Eu passei a minha vida sendo comparado com as pessoas. Minha mãe tinha esse hábito também com meu irmão, né? Porque meu irmão parece muito com a minha mãe. Eu pareço muito com meu pai, né? Apesar de ser 50% dos dois. Mas, assim, e realmente é muito pesado. Porque, assim, quando o outro te compara, você quer igualar, quer ser igual ao outro. E aí você se perde de si. Você entra numa situação que você quer só agradar, né? Só agradar para tentar ser aceito. E aí você nunca é aceito, porque você não é o outro de verdade. E pode ocorrer outro fator que é afastar. Sim, o afastamento, o isolamento. Então, eu passei por 2 coisas. Ou era muito comparado, eu via as pessoas comparando seus filhos comigo. Aconteceu um fato... Que legal, né? Já é inspiração, né? Mas quando você é jovem... Eu sei, mas você consegue perceber, né? Como que são as coisas, né? Quando você é o ser da comparação, o centro, é legal. É luz, né? Agora, quando você é comparado com, é horrível. Quando eu tinha, eu acho que 17, 18 anos, eu morava com meu pai. Meu pai chegou para mim um dia e falou assim, filho, você vai fazer prova para fuzileiro naval. Né? Só dando um contexto, meu pai é militar, minha tia, meu tio, meus primos, a família de militar. E eu era o rebelde sem causa. Eu falei, papai, vou sim. Aí ele botou, não, porque o seu primo vai fazer também. E esse meu primo tem o mesmo nome que eu, nasceu no mesmo dia e ano que eu. Que isso, E o pai dele e o meu pai são amigos.
né? E aí eu senti o peso daquilo ali. E por pressão eu fiz a prova, mas por rebeldia, eu passei na prova ainda, mas por rebeldia eu não quis seguir a carreira militar. E aí meu primo seguiu a carreira militar, hoje ele deve ser general de 4 estrelas. E aí você percebe duas coisas. Quando houve essa comparação, não houve uma motivação que eu fizesse. Sim. Não houve um incentivo, Foi uma obrigação. uma obrigação. E todo jovem, ele está construindo a sua identidade, ele quer ser rebelde. E não só isso, né? O jovem ele começa a falar que a criança se calou por anos, né? Sim. Porque ele começa a se posicionar, ele começa a se ver, então ele começa a colocar, ó, não, agora eu vou falar. A criança não pode falar, né? Criança, antigamente era assim, cala a boca, sai do meio do adulto. Então, quando chega na adolescência, essa criança quer falar, não é porque ela é rebelde, não, é porque ela está se posicionando para o mundo. E aí você percebe, a gente falou aqui dos 3 níveis de crença, né? Capacidade, merecimento e identidade. Elas afetam tão profundamente você que tem algum momento da sua vida que você se perde. Sim. Você se desloca. E aí vem a pergunta, né? Como é que eu acho? Como é que eu me acho? Então, a primeira coisa que eu quero te falar de casa aí é que é uma dica importante, tá? Deus sabe quem é você, porque Ele te conhece desde o ventre. Então, Deus tem para você uma identidade e tudo que você tem que fazer é aceitar essa identidade. O primeiro passo é saber e reconhecer quais são os aspectos da sua vida que tem que melhorar. Eu vou mais profundo. Porque, assim, Deus não só conhece você desde o útero da sua mãe. Ele conhece desde a genética da sua avó. Porque se, através da genética da sua avó, que gerou a sua mãe, que vai gerar você. Então, como consteladora familiar sistêmica, né? Como terapeuta sistêmica, você já está no plano. Então, não só aceitar quem você é, mas você mergulhar para dentro, conhecer sua origem, saber de onde você saiu. E como eu sempre digo, né? Toma o que é do seu pai, da sua mãe, pega o que é melhor deles e segue o seu caminho. O primeiro passo é reconhecer aquilo que te atrapalha. Se uma pessoa fala que você está sendo inconveniente, é uma coisa. Você releva. Agora 5, 7, é um caso a se pensar. Então tem coisas nossas, aspectos sociais que é mais fácil a gente perceber. Porque alguém comenta com a gente. Pô, Helena, você fala demais, você fala de menos. Ou Mas você será fala que eu muito devo alto. ouvir o outro? Quando é um, não. Quando é todos, você ouve e absorve e filtra. Hoje eu ouvi uma diferença de escutar e ouvir, né? Eu estava vendo um podcast, escutar e ouvir. Entendeu? É diferente você escutar e você ouvir. Sim. Porque a grande questão é o seguinte. Você precisa... Porque quando você não tem consciência... Quando você não tem consciência de quem você é, a primeira coisa que você vai fazer, por instinto, é perguntar para as pessoas próximas a você. E esse é um erro. Porque essas pessoas vão sempre falar as piores partes e não vão saber falar da forma que você precisa fazer. Como a Helena falou, elas vão ter acolhimento com você. Na verdade, cada um nos vê da maneira que elas enxergam, essa é a verdade. Sim. Conforme o mapa que ela foi criada, conforme o ambiente que ela foi criado, conforme o cultural dessa família. Então, assim, cada um tem sua lente. Sim. Se eu for falar do Luiz, eu vou ter uma percepção mediante a minha história, né, sobre ele, mas não significa que ele é assim. Mapa não é território. Então, se você se sente hoje perdido, desafiado, cansado, sente que não está tendo resultado, sente sobrecarregado, essa cruz que você carrega, ela não é sua. Né? E se você já tentou sozinho e não conseguiu, né, procure ajuda. Porque chega uma hora que essa dor emocional ela fica tão forte que ela abre e sangra.
E aí temos casos altíssimos de ansiedade, borderline, depressão, suicídio, né? suicídio. Por quê? Porque foram feridas emocionais mal curadas. E aí vem a solução para tudo. Que foi, assim, para minha vida, a solução. Foi, tipo assim, o suco mágico. Em 2018, eu fiz a minha primeira formação que talvez mudou a minha vida. Que foi a formação de Talvez, inteligência... tem dúvida ainda? Não, total. Inteligência emocional. Ali eu entendi muita coisa. Foi o princípio para mim começar a me enxergar. Dali em diante eu mergulhei nesse mundo. Fui fazendo outras formações, outros cursos. E a inteligência emocional, ela ensina a como gerenciar as minhas emoções, Sim. a dos outros, e a ressignificar sentimentos antigos. Então você imagina só, Lina, nós temos hoje emoções básicas, as 5 emoções básicas. Sim. Igual daquele filme, né? Tristeza, alegria, medo, nojo. E aí nós temos essas emoções básicas, são primais. Todo mundo tem. Eu tenho, você tem, o índio tem, o cara na Austrália tem. Só que essas emoções, imagine comigo o seguinte, um grande botão de volume. E aí eu vou mexendo de acordo se eu quero muito alto ou muito baixo. Exatamente como um filme. Vou botar um exemplo para você, para a gente poder recapitular, né, sobre o filme. O pai que chega do trabalho cansado, esgotado, chega em casa, abre a porta. O filho vem abraçar ele. Qual é a emoção básica que ele tem que mexer no volume para falar com o filho dele? De felicidade. Felicidade, alegria ao máximo. Mas acontece isso? Não. Ele expulsa. Geralmente, a maioria dos casos, sim, porque ele está cansado, é normal. Sim. Mas aquela criança pode interpretar como uma rejeição. Sim. Ele pega o volume dos nojo, que essa emoção é nojo, de rejeitar, Sim. ele aumenta o volume. Então você percebe que se você souber usar a sua inteligência emocional, você consegue mexer nesses volumes e saber controlar o ambiente. Por exemplo... Mas para isso, você tem que ter consciência, né? Sim, é claro, é um Do processo. aqui e o agora, né? Sim. O estar presente é fundamental. É fundamental. Porque assim eu consigo regular. Por exemplo, quando eu falo de depressão, o que é depressão? Depressão é passado ou é futuro? Passado. É passado. Geralmente é por perda. Sim. Você perdeu algo. E aí, qual é o botão que você usou para falar de depressão? Tristeza. Ao máximo, máximo, né? máximo. E você vem carregando essa dor ao máximo, que você nem sabe mais o motivo que é. A psicanálise fala do objeto perdido, né? É. Que essa criança quando essa criança está em formação, por exemplo, essa mãe botou essa criança no berço para tomar um banho. Houve uma lacuna, houve um distanciamento desse bebê da mãe. Até porque o bebê não sabe que ele é um só, da mãe, né? É. Ele é um indivíduo ainda, ele ainda não se percebe. Mas ele sente que não está aquela outra metade, né? Eu estou me sentindo vazio, tem alguma coisa aqui em mim faltando. E ali começa o objeto perdido, que é o quê? Começa a lacuna, né? Os buracos emocionais que a gente ressalta na depressão, né? Sim. O que eu perdi? O que você perdeu? Que eu não consigo achar, né? E aí você fica naquela loucura, procuras em bebidas, em drogas, em relacionamento, em prostituição, e eu não consigo me preencher, porque foi ali quebrado. E é normal a criança tem que ser frustrada, porque um adulto que não foi frustrado, né? Como vai ser esse adulto né? Essa criança que não foi frustrada, como vai ser esse adulto? Então é necessário a gente ter essas frustrações. O problema todo que quando você está em desenvolvimento, você tem várias, e várias, e várias. E o que acontece é que nós somos adultos que não temos o poder de controlar esses volumes. Tem alguém, inconscientemente, mexendo no seu volume. Então, quando você está presente, consciente no agora, você sabe, poxa, vou para casa de minha esposa. Alegria ao máximo. Aí, por exemplo, cheguei no trabalho, um pouquinho de nojo, né? Não quero trabalhar. Você controla. Você pode controlar esses botões
pro seu bem-querer. E aí você vai começar a entender e ver as vantagens de ter a inteligência emocional. Sim. O controle. 87% das pessoas falham porque não tem inteligência emocional. Elas E falham. a gente não precisa de muito, né? 10%. Nossa. Porque 90%, vamos dizer assim, quem controla não é gente. Sim. Né? A verdade, a gente conseguindo controlar 10% faz muita diferença. Você tendo consciência, né? E aí, eu tendo esse controle das minhas emoções e tendo consciência, eu já consigo perceber quais são as crenças que eu reverbero durante a minha vida. E aí eu consigo, através desses botões, ressignificar. Então, por exemplo, dinheiro não dá em árvore. Pô, dá sim, pô. Sim, vamos vender laranja. Tem cara que vende laranja. É isso aí. Pô, mas a mulher dirige. Não, rapaz, a mulher dirige bem pra caramba. Você vai começar a mudar. E aí você começa a ir mais fundo nas suas crenças até chegar na origem, que são as feridas emocionais. Eu costumo dizer onde são as raízes, né, que vêm antes da gente, né? Não, isso aí É constelação, profundamente. Você tem que entender que você vai lutar, você vai fazer o máximo, mas sempre vai ter algo para melhorar. Sim, isso que é o gostoso da vida, né? Não, mas é gostoso. Porque você sempre está indo Mas em aí você tem que desenvolvimento. ter o seguinte, eu não tô quebrado. Não, nem faltando. Nem faltando. Isso aí. Eu sou um ser completo. Isso aí. Só que Deus eu não preciso... errou. Deus não errou com você. Jamais. E eu vou me achando. Vou me descobrindo. Será que você tá perdido mesmo? Você vai se achando que você tá cheio de pedaço pro caminho aí? Então, é a questão da falta de, é a falta de consciência da gente, né? Não é que você vai se achando, você vai se encontrando. É porque esse achar parece que, nossa, eu acho que eu deixei eu ali. Se perdeu, né? Ficou ali jogado. Mas eu vou me encontrando na beleza e na jornada da vida. Então, você não está quebrado, você não está faltando, né? Você só está numa jornada de autodesenvolvimento. Eu tenho uma cliente no Método Bússola que ela fez com a gente o protocolo de identidade, onde a gente faz uma varredura emocional na pessoa, e a gente descobre ali as feridas emocionais que ela teve na primeira infância e as crenças que ela tem. E aí ela contou que ela lembrou, olha só, ela, uma senhora de 65, 8 anos, ela lembrou de feridas emocionais quando ela tinha 6 anos de idade. Nossa, hein? E essa ferida foi crescendo. Bola de neve. E ela usa uma máscara de proteção, de mãe. Só que aí, essa ferida começa a te puxar como uma âncora. E aí, através do protocolo, ela descobriu quais eram. Sim. Tanta ferida como as crenças. E agora ela trabalha nisso. Porque é muito mais fácil trabalhar aquilo que você sabe. Sim, com certeza. Né? Então, eu acho que o mais difícil de tudo, Aline, é ter consciência. Porque a gente não quer. Eu acho que o mais difícil ainda é você querer mudar. Aí vem uma. Aí vem gosta de causar, aí né, vem gente? Aí vem uma crença minha. Querer não é poder. Eu acho que sim. Porque se você quisesse, já tinha mudado. Eu acho que E sim. não- e não Quando é. você toma uma decisão. Não consegue. Por quê? Não A gente consegue. tomou uma decisão. Mas olha só. Me fala, por quê? Eu Vamos vim lá. aqui, foi o tsunami que me trouxe. Não, foi uma decisão. Existem. Vamos lá. O que funciona para um, Não funciona para todos. para todos. Então não é uma regra. Sim, Então ela pode ser tratada como todo. sim. Então Mas poder, toda regra é uma exceção, né? poder não é querer. Por quê? Porque se você quisesse, já tinha feito. Eu ainda não você- consigo aceitar isso, mas tudo bem. Não, mas esse é bonito do jogo. É o meu mapa falando com o seu mapa. Por quê? Por exemplo, será que você... Meu programação é outra. Será que você tem a vida que você merece, que você quer, e você não quis mudar nunca? Será que você nunca tentou uma dieta e não conseguiu? Porque você... Mas o que é houve? porque não instalou a raiva. Porque não instalou a raiva. Porque a raiva muda. É o poder do ódio. Exatamente, é porque não usou no máximo a raiva. Entende? Porque quando você fala assim, eu não aceito mais isso. É indignação, né? Mas aí, não é mais o poder. Então não é querer, não é poder. Eu acho. É a raiva que me motiva. E eu falei isso uma vez. Eu tava na formação lá e me perguntaram, o que te motiva? Eu falei, eu sou movido pelo ódio. Pretão Gasolina. Por quê?
Porque eu era tão desafiado, tão questionado, que aquilo tava ferindo meu ego, meu eu. Falei, ó, eu vou fazer por ódio, pra provar que eu consigo. Ah, mas isso é ruim, sabia? No tempo, sim. Por quê? Porque tá desregulado as emoções. Sim, não é por motivo certo. Não é o motivo certo. Não são as intenções certas. Mas é um processo. Sim, é lógico. Você né? passa por isso e fala assim, poxa... É igual aquele cara que Vai fala tendo assim, maturidade emocional. maturidade. Sim. Hoje eu entendo que eu consigo fazer através de estratégia, de consciência, através de uma terapia, De uma meditação. meditação. Eu não preciso fazer pela força do ódio tudo. Imagina, Sim. eu ser movido sempre pela força do ódio. É. Sim, eu acho que o primeiro estopim, bem, pra mim, na minha visão, realmente é a raiva de não aceitar menos do que você merece. Eu acho que esse é um ponto interessante que nem é isso que Deus quer da gente. Também não sei o que ele Deus criou a gente para ser cabeça e não cauda. quer. Exatamente, isso. Não comer migalhas. Não comer migalhas. É igual a passagem da mulher, né? Que pegou as migalhas do chão, né? Nós temos que entender... Tem banquete nós preparado. temos Tem que mesa entender o seguinte, preparada, né? 2 pontos importantes. Salmo 23 fala o seguinte: ainda que eu ande pela Vale da sombra vara da morte. da morte. Só que aí tem uma coisa interessante, Aline. É o ainda. Eu não sou obrigado. É, Eu não sou obrigado a passar por isso. livre-arbítrio. Mas Pior quando você está e você não consegue perceber que você está. é o sapo na água quente. Essa daí eu nunca ouvi, Nunca não. viu, não? O sapo tá na água quente, vai fervendo, tá tão acomodado. Tá quentinho ainda, né? Tá Tá quente. gostosinho, né? Comigo A merda tá boa ainda. Eu tenho um amigo meu, o Wallace, que ele mora do lado da estação de trem. Então, toda hora passa trem. Como consegue, né? Supervia. Cara, eu fico ali agoniado. Como consegue, como consegue. Mas depois de algum tempo, não me incomoda mais. Sim, já virou um hábito, Você se né? acostuma com a dor. Pois é. Aí eu te pergunto, quanto tempo você tem se acostumado com essa dor que você está carregando? Pois é. Essa trava. Não, é porque a gente aprendeu que tem que ser eterno, né? Não, a gente tem que... Não, quer ver outra crença? Porque eu vou pro céu. Quer ver outra crença? Porque Poderosa? é eterno, né? Quer ver outra crença poderosa? Tem que ser pelo sofrimento. É. Muito sangue. Muito sangue. Muita dor. Aí tem até louvor. Se eu passar ali pela prova, não... Dando glória a Deus. Não, gente, que loucura, não. Pois é. Não. Pois é. A gente está condicionado a sofrer para ter. Muita coisa. Foi isso que eu saí. Por isso que eu saí da igreja. Sério, volta. Sério, não vou não. Eu não larguei a espiritualidade, é claro que não, né? O ambiente, né? É, o templo sim, a religião sim. Para mim não faz sentido. Exatamente por isso, porque eu pregava, eu fazia missão, fazia tudo que era certo, dentro daquilo que eu aprendi que era certo. Mas eu não via a manifestação de Deus. Às vezes eu até me colocava em situações assim, tipo, muito ruim, no sentido, às vezes financeiramente, para ver a manifestação de Deus, ué. Tem que ter um milagre. Exatamente. Nós somos seres humanos que vivem pelo milagre. Pois é. Tem até música. Aí eu falei, cara, como assim? Eu subo no púlpito, falo de um Deus que é dono do ouro da prata e eu, cara, cadê na minha vida? Eu tô tocando água do copo. Eu não tô vendo nenhum movimento. Só que foi a minha programação. Isso não tem nada a ver com Deus. Entendeu? Nada a ver com Deus. E eu brincando assim, eu vou para a igreja, né? Eu frequento quando eu quero, né? Mas assim, não é sobre a religião. Não é sobre Deus. É o que te programaram. Eu costumo falar, e é importante sempre frisar isso, que é a base do método Bússola. São os 4 pilares. O primeiro pilar para uma vida plena. Plena não é perfeita, é plena. O que é pleno para você? A gente vai chegar lá. A gente está acabando o tempo. Tá? É a saúde emocional, é você estar bem com você mesmo. O bem-estar físico, porque a gente não cuida do corpo como deveria. Pois é, alimentação ruim, E na filosofia sono ruim. grega, os filósofos cuidavam da mente e do corpo. A gente tem que cuidar do nosso corpo para poder acompanhar. Não tem como a tua mente ir e teu corpo não conseguia movimentar. Por isso que há tempo para todas as coisas, né? O terceiro pilar é o pilar espiritual e não tem a ver com religião nem com igreja. É você com algo acima de você. Sim. Você entender que você não é nada aqui,
Mas mesmo assim, você tem um propósito gigantesco. E o quarto pilar social é isso aqui. É estar com vocês. Comunhão com os nossos irmãos. Comunhão. Essa aqui, ó, é para cima e pro lado. E aí, Jesus fala o seguinte, Vertical, olha. horizontal, né? Jesus fala o seguinte, ó. Eis que vem para que você tenha vida abundante. E a gente fica procurando essa abundância, né? E aí eu te pergunto. Acho que eu pensei que era carro, era Tem que casas. ter vida abundante, né? Pra mim, hoje, é uma pergunta pra mim? É retórica. Porque abundante é o seguinte, olha só. Se eu falar assim, ó. Você vai ter vida abundante. Ah, vou ter um helicóptero? Pois é, uma mansão. Todo mundo que crê nisso vai ter helicóptero? Não. Será que tem para todo mundo helicóptero no mundo? Todo mundo vai ter Ferrari? Será que vida abundante é uma vida bem materiais? Será? Eu creio que vida abundante, Aline, é a vida de possibilidades. Porque se fala assim, olha, hoje eu decido ir aqui ou fazer isso, é possibilidade. Quando a gente é Eu não criança... estou limitado, né? Quando a gente é criança, Aline, dependendo da sua situação, eu passei por isso, eu fui limitado por possibilidade. Eu não fui abundante, eu não tive escolhas. Eu tive e não tive. Aham. É porque, assim, uma mentira, né? Quando meu pai falava assim, ó, eu tô pagando sua faculdade, mas eu aprendi a vida toda a ser comerciante. Porque a criança aprende por repetição. Ele não sabia disso. Para ele estava me dando uma possibilidade, mas na minha mente eu não tinha possibilidade. Era uma só. Era uma só. Então, eu comecei a fazer faculdade de Direito e voltava. Aí comecei a fazer administração, voltava. Aí eu fiz gestão, voltei. Passei por isso. Aí meu pai falou assim, cara, qual é o teu problema? Você não ama tanto aquilo ali. E aí, por muitos anos, meu pai falava pra caramba, investi tanto no direito. Eu falei, até um certo ponto, depois eu paguei. Aí já minhas aventuras, já era aventura só. Aí eu falei assim, porque na verdade, você achou que eu tinha uma opção, mas eu nunca tive. Porque eu vi meu pai todo dia levantando, tendo aquele ritual, fazendo acontecer. Ele alcançou coisas pelas limitações dele, ele é um homem próspero. E pra mim, eu falei, também quero ser igual papai. Sabe que pra mim que é abundante? É quando chegar um dia na minha vida e na minha agenda só tem um compromisso. Qual? O dentista. Canicole não, pô? Não, só com o dentista. Compromisso. Compromisso. Tá certo. Na agenda, só com o dentista. Porque o resto do dia da agenda é livre para fazer o que eu quiser. Pois é. É escolha. Isso é ser abundante. Abundante não Eu é... já tô chegando nesse nível. Olha, Eu tô chegando nesse nível. Abundante não é material, é possibilidade. É escolha. É escolha. É. Quanto mais escolha você tem, e aí... Eu acho ruim, dependendo da situação. Escolhas assertivas. Vamos falar sobre namoro. Vamos falar de relacionamento. Opa. Vamos falar sobre o Tinder, por exemplo. Eu não uso Tinder, gente. Problema seu. Mas é sério. Eu sou crente. É um laboratório ali. Você vê infinitas... Olha as ideias. Você vê infinitas possibilidades. E isso, porque se você não tiver bem traçado o perfil que você quer, ou a pessoa que você quer estar do seu lado naquele momento da sua vida, você se perde em escolhas. Mas aí as suas escolhas, elas estão sendo feitas de acordo com as suas crenças. As suas Sim, crenças exatamente. estão de acordo com a sua identidade. Mas você imagine uma vitrine cheia. Se você não tiver bem definido isso dentro de você, o que você quer naquele momento, imagine, você não vai saber escolher. Você vai escolher, às vezes, por motivos errados. Eu sou uma pessoa que aprendi com meu amigo João Batista, que é um mentor meu espiritual, é não julgar. Então eu não julgo. Mas Apesar que você era do deserto lá de João Batista. o ambiente te influencia muito. Então, Sim, claro. como você quer que a sua identidade não seja influenciada pelo ambiente que você quer? Se você quer ter um relacionamento e a pessoa procura num bar, numa boate, ela vai encontrar pessoas que também que estejam com crenças de identidade também feridas igual a ela. Tá vibrando a mesma frequência. Então, você quer ter um relacionamento saudável, se cure. Sim, claro. Vibra isso. Vibra paz, vibra segurança. Autoestima, confiança. E Descubra procura quem você o ambiente certo. Rapaz... Eu digo nem buscar. Vai se encontrar. Na verdade, você atrai.
Fica mais fácil, né? Não é que fica mais fácil. A mulher, ela atrai. Sempre... Ela Aí que é o atrai, negócio, ela atrai. o O homem homem... que é o caçador, entendeu? Não, é, cara. Ó, o homem... Não é não? Não é instintivo, Nada, não? Isso aí é mentira. Mentira. O homem tem que se arrumar, botar blazer, botar óculos, botar gelo. Rapaz, a mulher é só sair de casa. Falando isso, amanhã eu vou iniciar um podcast sobre relacionamento. Vai ser babado, assim, né? Vou começar a botar fogo Vai no ser parquinho. várias fofocas. Várias fofocas. Aí, pra gente poder fechar todas as janelas que a gente trabalhou, Nossa. nós temos uma identidade machucada e ferida. Sim. Nós usamos máscaras para nos proteger e proteger outros. Porque sim, porque... Ou não. Às vezes não, né? Às Às vezes a vezes gente... não. A gente tá tão cheio É. que eu saio vomitando. Sabe quando você chega no mercado? Caramba, você chega no mercado. Aí você dá bom dia pra pessoa. A pessoa não responde. Eu já penso assim, eu acho que a pessoa deve ser muda. Aí eu... Mas não, eu entendo você. Eu te entendo de verdade. Eu já estive nesse lugar. Porque às vezes eu tava cansada da vida que eu levava, sabe? Eu não estava achando um propósito. A vida toda eu pensei que eu fui criada para pagar boleto. Se eu chegar lá no meu pai, vai falar assim, tem muito trabalho. Aí eu rio pra Trabalho caramba. sempre tem. Eu falei, tem muito trabalho, tem muito trabalho. Essa é a palavra do meu pai. Então, eu também fui criada. Achei que era só para pagar boleto. E eu achei que era impossível alcançar coisas que eu tenho alcançado hoje. E o que é melhor, mais gostoso, porque é pelo meu esforço. Novas possibilidades. É pelo meu Vida esforço. abundante. Né? Plena segunda-feira a gente está aqui. Sim, isso aqui é Outras abundante. pessoas estariam trabalhando. Sim. Entendeu? Já fui na praia hoje. Hoje eu tenho Mas eu já fui na praia hoje. a possibilidade de fazer o que eu amo. De verdade. Mas para eu chegar até aqui... É um preço, né? E só contando aqui um pouquinho da minha história, porque ela não é tão bonitinha, eu fui um jovem que fiz faculdade, parava, igual você, eu fiz administração, parei, fiz enfermagem, parei, não me encontrava. E aí, por algum motivo da vida, a famosa falência me pegou. Aí, quando a falência te pega e você... Ainda bem que foi só por dinheiro, né? Porque tem gente que é com doença, né? A gente tem é uma abençoado. casa para sustentar, você não tem opções. Eu também cheguei a Eu tive a oportunidade de virar ambulante. E eu também, sabe por quê? Quando eu tive uma queda financeira de 100 mil e uma criança e uma mãe, eu não fui virar diretamente ambulante. Primeiro eu passei pelo processo de consultora líder, né? De uma parceria, de uma proteção vincular. Depois eu fui. Porque eu vi vantagem nesse negócio aí. Eu comecei, um amigo meu me viu assim... ferrado na lona. Os outros acho que... Ele falou assim, cara, vamos trabalhar comigo na praia. Cara, trabalhei na praia, eu sangrei. E aí, tive a oportunidade de trabalhar em estádio de futebol. Então, se você está me vendo hoje, eu trabalhei no Maracanã, no Gião, São Januário, já fiz Rock in Rio, The Tower. Eu fui ambulante, pegar aquela caixa de 50 litros, botar nas costas e subir a escada para atender um cara lá em cima que queria uma água, para ir lá no outro querer uma cerveja. E sem reclamar, né? Sem reclamar, porque eu tinha objetivo. E aí, quando eu conheci a inteligência emocional... Eu pensei que ia falar assim, conheceu Deus. Eu falei assim, gente, porque eu trabalhava para quê? Pagar a conta. Sim. A corrida dos ratos, Corrida dos ratos. Sem nenhum objetivo. Sim. E o ambulante de estádio, de trem, de rua, ele ganha bem. Muito bem. Ganha muito bem. A gente é, às vezes, marginalizado, mas a gente ganha muito bem. Eu trabalhei na rua vendendo pizza. Gente, e eu vou te falar pra você. Vendendo chegou empada. um momento... Nossa, gente, tem jogo no Maracanã que a gente pode sair até com R$500, R$1.000 no jogo. É muito dinheiro para um dia de trabalho. Porque a pessoa ganha um salário mínimo, né? 30 mínimo. dias. E aí você imagina o seguinte, só que esse dinheiro, quando não tem objetivo nem foco, ele se perde. Sim. E aí eu conheci a inteligência emocional. Eu falei, vou pegar parte do meu dinheiro e vou investir nisso. Aí eu fui investindo. A princípio, só queria me conhecer. Também. Fazendo curso, até que eu vi que ali tinha um propósito maior. Eu paguei minha formação de psicanálise na época, foi mais de 10 mil, por causa de análise também, foi vendendo empada. Não, eu paguei meus cursos... Empada era R$2, imagina quanto que eu trabalhei. Nossa, eu já gastei, com certeza, mais de 50 mil. Ainda é pouco. Não, muito, mas se eu parar aqui pra calcular, eu vou chorar. Vou ficar muito feliz.
Por ter Chorar pago. por quê? Você tem condição. Por ter pago. E eu paguei cada curso meu vendendo refrigerante, água, cerveja no Maracanã. Eu sou muito grato a esse lugar. Eu sou muito grato às pessoas que me abriram a porta ali. Eu sou muito grato porque eu consegui. Por isso que é tão difícil a gente sair, né? Né, tem vínculo com as pessoas. Uma família, né? Família. Você cria um grupo ali de amigos. Gente, existe uma vida para você querendo te encontrar. Infinitas Infinita possibilidades. possibilidade. Isso é vida abundante. Então, não importa o seu ambiente, o seu trabalho, eu era ambulante. Não acredite que você só tem essa opção. Não tem. Abre sua mente hoje e perceba que o céu não é só azul. Você precisa, só vir aqui, você precisa entender, meu amigo. Que a Minha amiga, né? Os artigos Por isso que ele fala assim, anda comigo. Porque tem que falar do feminino. Existe uma vida de possibilidade, vida de Sim. abundância. Não importa onde você está, quem você é, qual a sua origem. Você precisa achar o seu objetivo e correr atrás dele. Mas pode ser difícil. Por isso quero te convidar, você, meu amigo, minha amiga, a estar participando com a gente do Método Bússola. O Método Bússola, como eu tenho falado durante todo esse programa, é um método que visa a mostrar para você toda a sua programação e que você possa ali desprogramar aquilo que não funciona mais. O programa Bússola, ele vai mostrar para você que aquilo que foi te falado na infância não é a verdade, que você é muito além daquilo. O Método Bússola, nós temos aulas online, segunda, quarta e sexta, gratuitamente para você que queira assistir. E temos o protocolo de identidade. É onde fazemos uma varredura emocional da pessoa que você é, que eu acho que é o primeiro ponto, Aline, é saber onde eu estou. Sim. E depois Estado atual depois e onde eu é desejável. vejo para onde eu quero ir. Sim. Porque, por exemplo, eu comecei organizar fazendo meus cursos com objetivo. No caminho eu mudei, olha onde eu tô. Sim. Nunca foi o plano, Nunca né? foi o plano estar aqui. Mas eu só queria me salvar naquele momento. No máximo uma tábua de salvação. É isso aí. Mas aí, quando você descobre a vida abundante, Quando você descobre que o que você tem nossa, pode ajudar pessoas, que a sua dor, ela é importante, sim. Mas que através dessa dor você pode ser um trampolim para outras pessoas. Mas primeiramente, se cure, sabe? sim. E é um processo que vai te machucar. Porque vai combater a tua crença. E É ser aquilo que tá lá. libertador. E eu quero te convidar, minha amiga, a fazer com a gente, meu amigo, minha amiga, o protocolo de identidade. Essa varredura emocional para a gente poder ver ali aonde você está, ver as programações que você foi cercado, ver o que funciona, o que não funciona, o que está desatualizado no teu software e seguir em frente. Eu costumo dizer, será que as roupas todas que você tem no guarda-roupa, você utiliza? Tá na hora de jogar fora, né? Fazer uma Não, faxina. calma aí, faz uma reciclagem, doa para aquela pessoa. No sentido, doa aquilo que você vê que realmente vale a pena doar. Porque assim, já estamos no inverno, você vai usar roupa de calor? Não vai. Então, dê prioridade nesse momento da sua vida. E tem momentos que a gente tem roupas que estão ali há anos, que não faz mais nem sentido para você, nem cabe às vezes mais no seu corpo, né? Tem crenças que você está carregando até hoje que não faz mais sentido. Fica eternizando a dor. Sim, não. Olha, Se libere desse lugar. Abra espaço para o novo, como a Bíblia diz. Como eu vou colocar um vinho novo em cima do vinho velho? Então, é necessário você fazer esse movimento. É necessário a gente estar em movimento. Quer prosperar? Quer ter sucesso? Do seu modelo. Porque cada um tem o seu modelo de sucesso de prosperidade. Mas esteja no movimento. Tire aquilo que não faz sentido mais. Abra o caminho para o novo. eu acho que o segredo, se existe uma chave para tudo na vida que ele falou agora, que é o movimento. Eu amo o movimento. Cara, Por isso anda. que eu sou de águas. Eu sempre estou em É por movimento. isso que eu ando com a Aline. Eu fico me perde a minha energia. A energia da Aline. Gente, fique em movimento, não parem. Se você, durante essa conversa, sentiu que alguma criança sua gritou, você pode procurar tanto eu quanto a Aline. Nós temos para você um método. Existe um caminho. Você não está quebrado.
E você não está sozinho. Não está sozinho. Ó, meu Instagram é Aline Diane Terapeuta. Pode me chamar. Quem me chamar depois dessa, né, desse podcast que for chegar para você, eu quero te presentear com uma mentoria minha. Você é muito importante para mim. De verdade, eu quero te ouvir, eu quero te conhecer, eu quero te acolher. Saber que, de alguma forma, eu também já estive no seu lugar. Perdido, perdida, angustiada, triste, traída, né? Quantas, né, traições a gente já passou, quantas humilhações. E eu, como o Luiz falou aqui, eu também já vendi empada, cara, para pagar meus estudos. Então, assim, comece com o que você tem. Não tenha vergonha de quem você é nesse momento. Isso não te define. Pô, sacanagem, né? Gente, Na minha voz. para você que quiser me encontrar, eu sou... Que é isso, gente? Isso aqui vai ser editado, com certeza. Não, vai ser. Vai ter um corte. É. Detalhe, tá desligado esse trem, gente. É ela que quer participar. Quer Ela ou participar? Aliás, hoje estão terríveis. ele. Gente, Sabe de tudo. para você que quiser falar comigo com mais calma, eu sou o Luiz Thor no Instagram. Só tem eu lá. Não, nossa. A minha identidade é muito fortalecida. A muito minha bem também é a estruturada. Lindiane, só tem eu. E aí, fale comigo no privado, eu vou te mostrar nosso protocolo de identidade. Como ela deu o dela, eu não posso fazer por menos, né? Dou também o protocolo para você. Eu não perco as oportunidades. Nos procure, que a gente vai te acolher, a gente vai estar com você. E caso você queira, nós temos o site que é o bussolatreinamento.com.br. Mas qualquer dúvida, Luiz Thor no Instagram, você me acha lá, a gente conversa com calma. Eu te mostro que existe um caminho de abundância, prosperidade e paz, onde você tem uma única missão nessa terra, que é deixar um legado. Um legado para você, para os seus filhos, para os seus netos e para tudo aqueles que te cercam. Se você já tentou várias formas de terapia, é porque você ainda não me conheceu. Pode ter certeza disso. E eu estou aqui para te ajudar. Quero realmente te ajudar nesse processo. Quero te conhecer, quero fazer um mapa, né, uma estratégia para a sua vida. Eu costumo dizer que cada um tem uma forma de funcionar. E ao seu tempo, de forma humanizada, no lugar seguro, de acolhimento, de muito amor e de muita escuta ativa. Gente, muito obrigado. Quero agradecer demais a você que ficou aí nos ouvindo. E o nosso estúdio aqui, o melhor, né? O melhor gente, aqui. é, o melhor. topzera. É lindo Topzera, aqui demais. absurdo demais. Estou me sentindo no Flow Podcast. É isso aí. Sem o Monark. Aline, obrigado. Agradece aí o jovem que abriu portas pra gente. Nosso amigo ali, muito obrigado. Só podia ser da Baixada, né? Esse pessoal de oportunidades é assim, a Baixada, claro. Mas ele conhece Campo Grande. É. E eu nem vou perguntar o porquê. Gente, obrigado. Até a próxima. Até. Até. E aí, cadê as fotos, jovem? Altas fotos.